Pode Doutor. Apoio Cultural. Ciesp São João da Boa Vista. Oferecimento Polis, construir conhecimentos, desenvolver competências. Alfa Mais Saúde, excelência em gestão médica. Capim Limão, transformando sua saúde em uma fórmula perfeita. E Vinícola Mero, um brinde à arte de estar presente. Olá você, estamos iniciando um bate-papo aqui com convidados especiais. Hoje nós vamos tratar sobre questões de afastamento, absenteísmo na empresa, situações às vezes conflitantes no meio do empregado e empregador. Como é que fica isso? O papel do advogado, o papel do médico perito, como fica a condição desse segurado junto à Previdência Social que às vezes tem dificuldade em dar continuidade num tratamento, não consegue voltar ao trabalho e muitas vezes um número excessivo de atestados médicos que acontecem no dia a dia das empresas. Esse é o tema que nós queremos abordar aqui hoje. E para isso, nós trouxemos alguns convidados importantes. Entre eles a doutora Tânia, que é da OAB daqui de São João da Boa Vista. A senhora gostaria de se apresentar, por gentileza? Sim, boa noite a todos, boa noite aos colegas. Obrigado pelo convite, Dr. Reinaldo Bíscaro. Eu sou Tânia Oliveira, formada desde 2008 pela Unifeob e abri meu escritório de advocacia em 2013 e atuo em direito previdenciário desde então. Sou pós-graduada pelo Damásio de Jesus e atualmente faço parte da presidência da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção de São João da Boa Vista e também faço parte da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Muito bom, doutora Tânia. Obrigado Obrigada, pela sua presença. Eu que agradeço. Temos aqui a doutora Maria Luísa, que eu gostaria que se apresentasse também ao nosso público aqui. Bom, boa noite a todos os ouvintes. Gostaria de começar agradecendo, doutor Reinaldo, pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma com esse bate-papo, trazendo informações aí para os nossos ouvintes. Eu sou Maria Luísa Gonçalves Gomes, sou formada em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba desde 1990. Retornei para São João e advogo aqui desde então. Eu sou formada em Direito do Trabalho e na realidade, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. E a gente tem tido essa atuação também aí nessas áreas, né? Mais na minha área mais trabalhista, menos previdenciária. A doutora Tânia é que trabalha mais direcionada, voltada para a previdência, mas com o direito do trabalho a gente tem esse contato, né? Com essa proximidade, essa né? proximidade, Perfeito. essas questões que acabam chegando a nós justamente por causa desse conflito que o senhor apresentou aí na chamada, né? E acaba chegando para nós, advogados, essas situações. Perfeito. Então, espero poder contribuir aqui com esse bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigada. Agora, o meu colega, professor também de pós-graduação da Policursos, né, que é uma das nossas patrocinadoras, o professor Guilherme Bueno da Silveira. Professor, gostaria que o senhor se apresentasse ao público. Bom, boa noite a todos. Meu nome é professor Guilherme Bueno da Silveira. Eu sou formado... Bom, primeiro, boa noite, doutor Reinaldo. Primeiro, boa noite, doutora Tânia. Boa noite, doutora Maria. Boa noite, Lucas. Meu nome realmente é professor doutor Guilherme Bueno da Silveira. Eu sou formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, em 2002, né? Eu tenho residência em Medicina de Família e Comunidade pela Faculdade de Medicina de Marília, em 2006, concluída, né? Pouco depois de concluir a residência, eu vim para São Paulo, né? E passei a trabalhar em uma unidade básica de saúde do bairro Bela Vista, aqui em São Paulo, né? Pela Escola Paulista de Medicina, né? Eu permaneci atuando como médico de família e comunidade por um período muito curto, né? Até mais precisamente 2010, porque em 2008 ele foi aprovado no concurso para perito médico previdenciário, né? E desde então atuo na agência da Previdência Social do município de São Caetano do Sul. Com a perícia médica previdenciária, a medicina de família e comunidade praticamente eu deixei de lado e passei
a fazer medicina do trabalho, né? Eu acabei me especializando pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 2010, né? E depois acabei também me especializando em perícia médica pela Fundação Educacional Lucas Machado, de Belo Horizonte, né? E também agora acabei de me especializar em psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, né? Eu tenho, no caso, títulos de especialista em medicina do trabalho e medicina legal e perícia médica, né? Como disse a vocês, eu sou perito médico previdenciário, bom, agora perito médico federal, né? Antigo perito médico previdenciário. No caso, a nossa carreira, ela mudou a sua nomenclatura com a Lei 13.846 de 2019. Antes era perícia médica previdenciária, né? Desde a criação da carreira em 2004. E também eu sou médico legista, atuando desde 2017, junto à Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, e lotado na unidade do Instituto Médico Legal da Zona Leste de São Paulo. E também sou médico do trabalho, né? Hoje eu sou médico do trabalho examinador, atuando no Grupo Bandeirantes de Comunicação, a Rádio e TV Bandeirantes, né? Eu estou a postos, assim, à disposição de todos, para que nós possamos fazer um debate extremamente produtivo, um debate que certamente vai prestar um serviço imenso para a sociedade, né? Porque a medicina legal e perícia médica, particularmente, é uma especialidade recente, é uma especialidade criada em 2011, portanto, ela só tem 14 anos, ok, de existência. E importante para a sociedade entender o papel do perito médico, né? Porque assim, existem muitas controvérsias, existem muitas crendices, né? Sobre o nosso trabalho, sobre a forma de atuação do perito médico. E nós trabalhamos obedecendo legislação, né? E sim, é importante nós observarmos que o médico, o perito, a própria relação, ela já se diferencia daquilo que nós costumamos chamar de relação médico-paciente. Infelizmente, não é a realidade do perito, não é a forma com a qual o perito trabalha. Nós trabalhamos com a relação perito-periciano, ou seja, é uma relação totalmente diferente daquilo que a sociedade entende como que seja o comum, né, entre o médico e a pessoa. Não, infelizmente há interesses dentro de uma perícia médica e eu espero contribuir com esse debate ao longo desse podcast, do qual eu tenho muito prazer em participar. Bom, vocês estão vendo aí o nível do nosso debate, os nossos convidados, e para abrilhantar ainda mais o futuro da medicina aqui, o meu futuro colega, meu aluno, o Lucas. Se apresenta, Lucas, seu nome completo, fale dessa sua trajetória agora na Faculdade de Medicina, que ano você está? Primeiramente, obrigado, Dr. Bisco, pelo convite, fiquei muito feliz. Meu nome é Lucas Antônio Machado Miranda, eu sou interno de Medicina, estou no 10º semestre da faculdade, eu sou da turma 8, me formo no ano que vem. Eu estou vindo hoje representando a Atlética da nossa faculdade e o CAMAC. E muito obrigado mais uma vez pela essa oportunidade de poder participar desse tema que acho que é muito importante não só para nós, futuros médicos, os médicos no geral e do ramo do direito também. E eu acho que vai ser um grande diferencial para o nosso futuro, assim, no futuro da medicina aqui no país, porque é algo que é muito corriqueiro e algo, acho que, extremamente importante, que o povo precisa aprender mais sobre isso, né? Excelente. Eu queria fazer um parênteses aqui explicando que este programa é da Associação Atlética Zilda Arnes e do Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral, da Faculdade de Medicina daqui da cidade de São João da Boa Vista, do Centro Universitário Unify. E nós temos a gente só existe por causa dos nossos patrocinadores e do apoio cultural. Os nossos patrocinadores são a Alfa de Gestão Médica, a Policursos, a Farmácia de Manipulação Capim Limão e agora a Mérium, que é uma vinícola aqui da região de Espírito Santo Pinhal, que é um lugar fabuloso, que vocês devem entrar aí nos créditos do programa e conhecer o local. Vale a pena visitar, é um lugar extremamente bonito e aconchegante para momentos inesquecíveis na vida da gente. E temos o apoio cultural da Ciesp de São João da Boa Vista,
que sempre nos apoia os estudantes e apoia o nosso programa também. Eu quero agradecer eles aqui dentro, nesse espaço. Bom, para iniciar o debate, eu preciso fazer uma provocação, que eu acho que vai estimular um pouco a doutora Tânia, a doutora Maria Luísa, o doutor Guilherme, Lucas. É o seguinte, o segurado, eu estou falando segurado porque ele já está afastado pela Previdência Social. Ele fez lá, ele refere um problema de ombro, uma tendinite de ombro, e fez um tratamento e refere que não consegue trabalhar. E recebeu alta do INSS. Como é que fica isso? Ele fica no limbo, ele não volta para trabalhar, apresenta atestado, vai para a trabalhista, doutora? Como é que fica isso? E o empregador precisa substituir ou colocar outro no lugar dele no posto de trabalho. E não comparece. O tempo de período de afastamento era de 3 meses e ele volta e apresenta atestados e já faz quase 8 meses que não volta ao posto de trabalho. E Cine, como é que fica isso aí? Quer falar, doutora Tânia, primeiro? Vamos lá. Primeiramente, se ele teve alta, ele tem que se apresentar na empresa, sobre pena de abandono de serviço, se der os 30 dias. Até porque nós temos uma lei que, se for apresentado pela mesma CID, se ele não trocar o atestado com a mesma CID, o INSS vai ter a alta e a empresa não vai poder dar o afastamento dos 15 primeiros dias, durante o período de 60 dias. Então, da importância dele se apresentar, passar pela perícia e pelo médico do trabalho e verificar se o médico do trabalho vai entender que ele está apto ou inapto. Aí, uma vez que o médico do trabalho entender que ele está inapto, aí sim ele entra no limbo previdenciário. Aí nós podemos entrar na parte jurídica trabalhista, que depois a doutora Maria Luísa vai falar um pouco, e dá para discutir numa ação trabalhista a questão do limbo trabalhista e previdenciário, porque eu falo previdenciário antes, porque ele não está recebendo benefício do INSS, porque o INSS entendeu que ele está apto, e, em contrapartida, a empresa entendeu que ele está inapto, mas não está pagando o salário dele. Então, ele tem que ir para a esfera trabalhista para poder receber esse benefício e, paralelamente, entrar com uma ação previdenciária, passar por uma perícia judicial, por um perito nomeado pelo juiz, de confiança do juiz, verificar se ele vai estar mesmo inapto ou não. Perfeito. A princípio, seria isso, doutor. E eu acho que interessante que a doutora Tânia colocou, primeiro previdenciário e depois trabalhista, porque o processo judicial vai ser a última rácio que a gente fala, né? Então, ele teria que esgotar todos os meios administrativos. Mas, se ele não concordar com a decisão do INSS, ele pode fazer um recurso administrativo, vai esperar o resultado desse recurso, se apresentar à empresa, aí, se ele não concordar, aí sim, né, ou se o médico não concordar, se o médico não concordar, vai ser uma situação, não é, doutora Tânia? Isso. Se ele não concordar, vai ser outra situação. Então, e ele tem que ir juntando todas essas provas. Então, se a empresa não quiser restabelecê-lo, porque o médico da empresa da segurança do trabalho entende que ele não está apto para voltar, aí uma situação, e aí a empresa tem que se resguardar. A empresa é obrigada a pagar o benefício dele até que se resolva a situação. Benefício não, os salários dele até que se resolva a situação. Agora, se ele não se apresentar, aí vem toda essa questão que a doutora Tânia colocou, dizendo, inclusive, essa questão do abandono, né, doutora? Então, vai para a justiça só quando acabou, esgotou todos esses meios, e aí vai para a justiça, então, para decidir essa questão do limbo previdenciário, quem tem razão, quem não tem, se realmente ele não estava apto, e aí entra também aqui a figura do perito, né? Tem o perito na parte administrativa, que até então, e depois vai ter o perito na fase judicial, que aí sim o perito judicial vai decidir se ele estava realmente apto, se não estava, se ele tem razão, se não tem, enfim, quem é que vai ter razão nessa situação, e aí determinar quem é responsável pelo pagamento do quê. Né? Então, perfeito. É muito importante que ele, tanto a empresa quanto o beneficiário, eles se resguardem com as provas, né, de precisa. Então, tem que se apresentou, me apresentei, a empresa não quis me receber de volta, então
né, pega por escrito tudo isso, essa recusa da empresa, porque isso vai ter implicação para a empresa. Mas se o funcionário não quis voltar, a empresa também tem que se resguardar através de documentar tudo isso, porque numa eventual reclamação trabalhista, esses documentos é que vão fazer as provas. A diferença. A diferença. Eu quero aproveitar a presença do meu colega médico, o professor Guilherme Silveira, que é perito federal. E dentro desse contexto que foi apresentado, Guilherme, nós temos aí algumas questões. Aquele que realmente nós temos que colocar pontualmente a realidade dos fatos. Claro. Porque isso impacta em ambiente de negócio. Impacta na qualidade de vida do beneficiário, do segurado, um empregado. E isso precisa ter um ajuste. E o que eu quero dizer aí? É muito comum, eu vou aproveitar, vou dar uma guia, porque eu quero aproveitar o Dr. Guilherme nessa expertise que ele demonstrou na sua apresentação. Eu acho que nós temos um público específico que tem que aproveitar. Claro. Convidado com esse perfil, com esse currículo vertical, né? Na área da medicina. Obrigado. O que é isso? Então, o que acontece? Nós temos aí uma situação. Aquele beneficiário que, de fato, fez um procedimento, precisou do tratamento, 4 meses, 6 meses, e volta ao trabalho. Aí ele tem uma condição de recuperação que não foi plena e precisa de um novo afastamento. Ok. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aquele que usa do expediente da patologia, da doença, para uso próprio. Não volta ao emprego. Nós temos conhecimento em várias empresas. Indivíduos que estão afastados e não voltam ao trabalho. E faz recurso no INSS e não volta. Aí ele entra na justiça. E aí tem um outro problema, que é o nível do perito que está fazendo essa perícia. Hoje nós temos um problema de ordem que eu trouxe aqui no evento do ano passado. O desembargador, presidente do TRT, o Dr. Samuel, ele foi muito feliz na frase dele. Existe um limbo aí. Porque a perícia, né, doutor Guilherme, ela tem um problema de custeio. Sim. O profissional hoje não paga. Inclusive, o autor, às vezes, ele não consegue ter um assistente técnico. Sim. Maioria das Maioria das vezes, infelizmente, né? não tem. E é dado o direito que ele se apresente e tudo mais. Enfim, o grande problema não é o cara que realmente está doente. Mas sim quem usa, né? Quem usa do expediente. E aí tem outro problema que eu quero agradecer a sua colocação, antes de passar para o doutor Guilherme, que é o cara que começa a apresentar atestado. Como a senhora disse, o cara que apresenta atestado com CIDs diferentes, ele não vai para a Previdência. Sim. Esse é um problema que precisa ser resolvido. E ele fica lá. Ele não volta e ele recebeu já alta do INSS. Às vezes ele já é reabilitado e não volta. E eu queria saber do Dr. Guilherme essas duas situações. O cara que já é reabilitado, já fez o tratamento e começa a apresentar CIDs diferentes e não volta. Como é que fica isso do ponto de vista da perícia médica, do Conselho de Medicina? Como é que fica isso? Antes de mais nada, eu preciso falar para vocês o meu recorde de atestados que eu já peguei de uma funcionária. Nunca me esqueço disso. Eu era médico do trabalho, coordenador de PCMSO da Unimed Paulistana, finado Unimed Paulistana, né? Inclusive, assim, ela foi a única experiência que eu tive como coordenador. Não tenho a menor saudade, não pretendo ser, né? Pretendo ser perito judicial quando me aposentar da Perícia Federal. Mas eu peguei uma funcionária que ela, em 1 ano e meio, ela conseguiu apresentar para mim 289 atestados. 289 atestados. E pensar o seguinte, que quando nós tivemos a edição do decreto 3.048 de 99, esse dispositivo ele não existia. O legislador ele foi muito inteligente quando, no artigo 75, ele colocou: quando a incapacidade ultrapassar 15 dias consecutivos, o segurado é encaminhado à perícia médica da Previdência Social. Não tinha essa questão de CIDs diferentes, né? Independentemente do CID, certo, que era colocado no atestado, se esse indivíduo somasse 15 dias consecutivos de afastamento de trabalho, ele era encaminhado para a perícia médica do INSS. Independente, né, do CID. Independentemente do CID. Isso só mudou com o decreto número 5.545 de 2005. Que aí, o que aconteceu? O que passou a ser estabelecido?
que os 15 dias eles seriam contados a partir do momento em que este sujeito, esse indivíduo, ele apresentasse atestados com o mesmo CID ou CIDs correlatos, né? Então, se no começo independia do CID, a contagem dos 15 dias, a partir de 2005 isso mudou. E isso foi um grande problema. Por quê? Porque criou essa situação que vocês estão justamente ilustrando agora. Quer dizer, o indivíduo, ele está liberado pelo INSS. É importante aqui um esclarecimento do que vocês colocaram até o momento. Perito não dá alta. Perito não dá alta. O perito trabalha com concessão ou não de benefício previdenciário. Quem dá alta? Médico assistente, só. O médico do trabalho, por exemplo, ele avalia o quê? A questão de aptidão ou inaptidão, certo? Para a atividade habitual do indivíduo. Mas ele não dá alta também. Da mesma forma que o perito, ele não dá alta. O perito, ele trabalha com concessão ou não de benefício previdenciário. E aí, no caso, a partir do momento que nós nos tornamos peritos médicos federais, né, o INSS deixou de ser um cliente, o empregador, perdão, para se tornar um cliente nosso, né? Então, o que acontece? Hoje, qualquer órgão do governo, da administração pública, direta ou indireta, que demande perícia, passou a ser nossa responsabilidade desde 18 de junho de 2019, com a Lei 13.846. Então, hoje a gente faz perícia para INSS, para a Caixa Econômica Federal, para a Receita Federal. Inclusive, nós podemos atuar até como assistentes da União, né, em processos judiciais, né? Isso também passou a ser uma atribuição dos peritos federais, né? Então, é importante nós colocarmos isso para a sociedade. Perito não dá alta, certo? O perito, ele trabalha com concessão ou não de benefício. Portanto, então, eu tenho esse indivíduo que ele passa comigo e ele é liberado, ele tem o seu benefício encerrado, seu benefício cessado, e precisa voltar. Por quê? Não foi constatada a total incapacidade do indivíduo para o trabalho habitual. E é somente nessa condição, entendeu, que nós podemos falar em benefício previdenciário. No caso do INSS, hoje, auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ainda bem que mudou a nomenclatura, né? Porque o auxílio-doença era um termo usado politicamente, né? E hoje você tem o termo na acepção da palavra, o que realmente corresponde à verdade, né? Porque o perito médico federal, ele não está avaliando a doença em si, ele está avaliando a incapacidade gerada pela doença para a atividade habitual. É muito diferente, né? Então, o indivíduo, eu sei que o indivíduo, vamos colocar o caso em tela aqui, o indivíduo, ele tem uma lesão em manguito rotador, perfeito, eu tenho um diagnóstico. Só que eu tenho que avaliar o quê? Primeiro, eu tenho que avaliar qual é a atividade habitual desse indivíduo. Eu tenho que avaliar há quanto tempo que ele está empregado. Eu tenho que avaliar se esse indivíduo, ele foi, por exemplo, se pensou numa mudança de função por parte da empresa. Eu tenho que pensar o que o médico do trabalho da empresa fez no sentido de colocar esse indivíduo em atividade compatível. Por quê? Nós trabalhamos em perícia, em medicina do trabalho, com 4 variantes, né? Com cargo, com função, com tarefa e com atividade. São 4 vertentes que a gente acaba tendo que avaliar. Então, não é porque o indivíduo... Vou dar um exemplo ilustrativo aqui do que vocês estão dizendo para vocês entenderem. Eu trabalho em São Caetano do Sul. São Caetano do Sul nós temos indústria automobilística. A GM, a General Motors, se encontra em São Caetano. Então, eu pego muitos funcionários de lá. Então, muitos funileiros, muitos, no caso, muitos ponteadores, né? Então, pessoas que trabalham com a montagem do automóvel, do carro novo, né? Então, eles têm muitas lesões ortopédicas. E das lesões mais prevalentes, nós temos justamente as lesões nos ombros. Só que, o que acontece? Vejam, eu tenho um indivíduo diagnosticado com a lesão, ok. Mas o que eu estou avaliando em perícia? A funcionalidade do membro, principalmente, a funcionalidade daquele ombro. Quer dizer, até que ponto esse indivíduo está conseguindo trabalhar com o ombro dele, quanto a movimentos, por exemplo, a abdução, que é esse movimento de abrir o braço, flexão anterior, que é esse movimento para frente. Então, até que ponto a doença está gerando limitação funcional nesse indivíduo, né? E aí eu tenho que considerar também outras variantes. Então, por exemplo, estou dando a variante
estou dando o exemplo de uma empresa da indústria automobilística, né? Então, por exemplo, é difícil imaginar que a General Motors, por exemplo, não disponha de um serviço de saúde ocupacional que seja extremamente preocupado com seus funcionários quanto a essa questão, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, é muito diferente do indivíduo, por exemplo, que está trabalhando numa empresa pequena, né, e que não tem um serviço de saúde ocupacional. Então, aí, vejam, o contexto aqui, ele muda. Então, a depender da empresa onde ele trabalha e a depender das atividades desempenhadas, e aí é uma falha, né, que eu acredito que seja por falta de informação de parte das empresas, né? Então, por exemplo, qual um elemento que seria importantíssimo para o empregado quando ele passa na perícia médica federal? Um elemento chamado perfil profissiográfico previdenciário. É um documento que vocês conhecem muito bem, né? Eu creio que vocês conhecem. E esse documento, né? Ele, entre outras coisas, ele descreve de cabo a rabo o posto de trabalho do indivíduo, né? E o que acontece? Quando que esse documento ele vem para mim, como perito médico federal? Em 0,0000001% dos casos. Então, o que acontece? O que eu preciso estar fazendo? Pensar empiricamente como é o posto de trabalho desse indivíduo, né? E aí, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, uma atividade, né, um cargo, e tenho uma funcionalidade preservada desse ombro, aí eu tenho que pensar o quê? Mas espera aí, eu tenho dúvida se ele realmente está incapaz para todas as tarefas que sejam integrantes do cargo desse indivíduo. Quer dizer, aí é que está, a incapacidade, ela é total ou ela é parcial? Porque se a incapacidade for total, vamos supor que esse indivíduo sofreu uma luxação no ombro. Aí a incapacidade é total, aí a concessão de benefício, não se tem dúvida quanto a isso. O grande problema que nós temos nessa relação perito médico federal medicina do trabalho é quanto à parcialidade da incapacidade, né? E aí o que acontece? A partir do momento que eu tenho a constatação dessa incapacidade parcial e eu tenho dúvida que esse indivíduo ele vai, no caso, estar impossibilitado de desenvolver todas as tarefas inerentes, aí é indeferimento de benefício. Vejam, se trata de um critério estritamente técnico, certo? Para colocar essa questão. Vejam, não é assim, e aí existem muitas cientistas, como eu falei, né? O perito trabalha para economizar dinheiro por parte do governo. Não é verdade. Posso garantir isso aos senhores, né? Que nós temos, então, por exemplo, isso é algo que nós sentimos muita falta, principalmente nessa gestão. Os peritos, eles se capacitam, nós temos congressos periodicamente, né? E sempre entre nós. Nunca esses congressos eles são patrocinados, não. Eles sempre são feitos dos peritos para os peritos, né? Esse é um ponto importante. Então, e sempre a procura por esses congressos, ela é muito grande, né? Por quê? Porque a gente quer ouvir os colegas, a gente quer se aprimorar quanto à melhor decisão a ser tomada. Outro ponto importante que eu quero colocar nessa discussão com todos vocês é que, por exemplo, por que eu fui fazer medicina do trabalho? Exatamente para aprimorar o meu trabalho como perito, né? Exatamente porque hoje o trabalho não é só para você ganhar dinheiro, não é só para você se beneficiar financeiramente, é para você entender como é que funciona a cabeça do médico do trabalho da empresa, né? Porque a partir do momento em que você se capacita como médico do trabalho e você tem experiência como perito médico, assim, a qualidade do seu atendimento, tanto de um cargo quanto no outro, ela fica extremamente acentuada. Você refina o seu trabalho, você entende a forma de pensar de um e de outro, né? Então, voltando a esse caso em tela, o que é decisivo, o que é o mais importante, né, em termos de cuidado, em termos de atendimento a esse caso, né? Quando o perito ele cessa o benefício, cabe ao médico do trabalho, né, buscar elementos dentro da empresa, em termos de informações com gestão, com segurança do trabalho, e em que momento, assim, vejam, até que ponto eu posso ajudar no sentido de colocar esse indivíduo numa atividade
que seja compatível dentro do cargo dele. Mas é claro que isso envolve uma série de questões, né? Então, por exemplo, esse indivíduo tem uma limitação, ele vai ser discriminado pelos colegas. Esse é um ponto importante que nós temos que considerar, né? Ele pode, por exemplo, trazer um mal-estar para a gestão no sentido de, poxa, o trabalhador rígido, por que eu posso fazer atividades e meu colega não pode por causa da limitação dele? Nem todo funcionário ele entende isso da melhor maneira possível, né? Então, aí, uma outra coisa que nós temos que considerar é que nós temos vários caminhos para esse indivíduo. Ou ele pode ser encaminhado para a polícia, mas vejam vocês, a partir do momento em que ele teve o benefício cessado, eu preciso fomentar o perito com novos elementos que sejam até decisivos para a retomada, né, desse auxílio. E até preciso trabalhar em termos técnicos, no sentido de fornecer o máximo de informações para esse perito, para forçar até uma reabilitação profissional. Ou seja, eu vou provar para esse indivíduo, para esse perito, que o indivíduo ele não tem condições, na sua totalidade, de desenvolver a sua atividade habitual. Mas eu preciso de provas, eu preciso descrever, eu preciso de um PPP. E é algo que eu vejo na realidade como perito médico federal, que a grande maioria dos médicos do trabalho não faz, é escrever. Os médicos do trabalho não escrevem os peritos, não informam aos peritos a situação que realmente está ocorrendo. Então, você fica privado de dados. E aí você tem que trabalhar com os elementos que você tem à disposição, né? Então, esse é a primeira coisa que eu queria pontuar para vocês. Então, o que é que nós precisamos conversar? O que é que nós precisamos falar quando eu tenho um perito e um médico do trabalho? Ele precisa estar devidamente capacitado e, acima de tudo, amparado pelos seus gestores para tomar a melhor decisão, né? Por quê? Porque se ele não sentir esse amparo de poder se sentir à vontade na conduta que ele tomar, infelizmente vão acontecer situações como vocês estão ilustrando aí. Perfeita explicação. E a gente aqui tem que fazer um comentário como médico perito também, eu faço assistência técnica como o Guilherme. E o que a gente observa? Isso é fato. O Guilherme confirma e as senhoras na área de vocês sabem o que eu vou colocar agora. Ao utilizar essa questão, as empresas contratam, o Guilherme está aqui de testemunha, o exame ocupacional é um examezinho, não é isso, doutor? Sim. Ah, é um examezinho. Talvez o exame admissional seja uma das coisas mais importantes de uma empresa. E aí vem custo. Principalmente admissional. O admissional. Foi um problema ou não na empresa. Sim. Porque você pode colocar um problema que veio externo, não é isso? E chama para você, né? E ficou para você. Até mesmo numa questão de um auxílio acidente aí, numa ressalva, igual o doutor estava explicando, se ficar a incapacidade parcial e ele provar o nexo, a concausa, que o acidente foi ocupacional, aí a empresa vai ter essa responsabilidade, né? Mas aí vem a questão que nós estamos discutindo aqui, o doutor Guilherme deixou uma base aí. O médico do trabalho... por exemplo, quando a gente faz os recursos, né, fator acidente previdenciário, o B91, é uma coisa que eu quero ensinar para os alunos. A gente tinha isso na faculdade, dentro da grade curricular, e depois foi retirado. Era muito importante que o aluno que saía, professor Guilherme, ele já saía com essa ideia. Nossa faculdade tinha isso, depois parou. Um problema de grade curricular tirou. Agora, outras faculdades estão procurando, porque o parque industrial... As empresas estão investindo em ambulatório médico. E tem que investir mesmo. E tem que investir. Tem. Aí eu trabalho com grandes empresas. O que acontece? O que você acha? Eu preciso de médico. Você tem algum recém-formado, Bíscaro, que você pode indicar? Então, e a gente não tem dificuldade, porque a grade, né, Guilherme? As faculdades de medicina, de maneira geral, e a medicina, a monitoração do trabalhador, ela está inserida no SUS. A medicina do trabalho está lá no cantinho. Está lá no cantinho. Ela está lá, faz parte. E a experiência que nós tivemos com algumas turmas aqui da faculdade foram ótimos. Eu tenho o índice que o pessoal da sociedade de especialidade levantou, que nós temos um índice alto de pessoas que estão atuando com o médico examinador e médico de trabalho. É muito interessante isso aí.
E outras faculdades estão programando para fazer. O que está acontecendo hoje no mercado? O problema é um só. Investimento no SESMIT da empresa. Preventivo. É colocar um médico com expertise. Isso. Não é, o que acontece? Contrata empresas terceirizadas. As grandes empresas têm o departamento constituído. O doutor Guilherme faz parte de um grupo grande. Sim. Ele citou aí, eu também faço parte, que eu não vou ficar citando. Mas o que a gente percebe? As médias e grandes empresas também, às vezes, viu, Guilherme? Contrata terceirizado. Sim. Como é que é o exame médico? Você tá bom? Está sentindo alguma coisa? Tudo certo? Tem algo de Bom ou errado? não? Tem algo de errado com você? Apto. É mais ou menos isso. Você, O que Guilherme, as você empre- me corrige se eu estou errado. E acho que, Tanta que as coisa. Aí vem a demanda judicial. É. Ou previdenciária, Isso. ou criou um Queria limbo. colocar. Porque, na realidade, assim, o que as empresas precisam entender é que a gente estava falando no começo, quando você estava falando da questão do diagnóstico, da amnésia e tudo mais. Esses documentos vão servir para ela como um respaldo depois. Perfeito. Se ela tiver todos esses documentos, o PPP, que normalmente só apresenta quando o juiz determina que seja apresentado, que tive agora uma reclamação recente, que a juíza teve que determinar que a empresa apresentasse, porque ela não apresentou na perícia, e aí só com determinação judicial, é que esses documentos é que vão respaldá-la numa eventual situação dessa de reclamação trabalhista, enfim, para o empregador, mas a questão trabalhista, né, das reclamações trabalhistas. E, às vezes, ela não faz o documento para tentar esconder ou omitir alguma coisa, mas ela vai ter um prejuízo muito maior lá na frente. Então, as empresas, que o doutor colocou bem, por falta de informação, talvez, ou de profissional realmente qualificado, que o senhor colocou, de trabalhar nessa questão preventiva, realmente. É o único caminho. É o único caminho. É o único pra caminho evitar para diminuir até a demanda as demandas judicial. judiciais. Eu quero fazer um parênteses, doutor Guilherme Lucas, que é o seguinte. Eu trabalhei com vários juízes no TRT-15. Até hoje eu sou nomeado na região de Campinas. Aqui na região eu não faço, porque eu tenho uma proximidade muito grande. E eu escutei de uma juíza que eu aprendi muito. A gente aprende com a juiz também. Eu colocava termos bem elaborados, sabe, Guilherme? Você sabe disso. A gente tinha mania, o médico tem mania de escrever. Falei, doutor Bispo, eu gosto muito do senhor, eu gosto muito do seu laudo. Mas eu queria perguntar, no momento da perícia, eu não quero que o senhor escreva mais. Eu escrevia no momento da perícia, estava apto. Porque, para mim, eu quero saber se ele tem condição ou não. Eu aprendi com ela. E ela falou uma coisa num congresso que eu fiz aqui dentro da faculdade, um pouco antes da pandemia. E essa juíza, não vou citar o nome porque é complicado a gente citar nome, né? Mas é uma pessoa que eu admiro muito, aprendi muito com ela. E ela falou o seguinte, doutor, a gente tem que explicar para esse povo que está aí, ela é muito direta, que a empresa é o seguinte, ou ela gasta na entrada ou ela vai gastar na saída. É muito interessante isso. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, antes de dar a palavra para o Lucas, que é o seguinte, nós não estamos aqui defendendo a empresa, não é nada disso. Nós estamos falando de reais condições. Nós sabemos que tem situações pontuais, empresas organizadas que investem milhões em segurança e saúde do trabalhador, precisa ver com outro olho. O problema do risco existe dentro da sua casa. A hora que você deita no sofá, a hora que você deita na cama do mau jeito, você vai ter uma lombalgia e coisa e tal. O que precisa entender foi o que o professor Guilherme falou. É entender o posto de trabalho. O fato do indivíduo chegar para um médico, agora eu quero falar um pouco do médico clínico, lá na UBS, lá no consultório do ortopedista, tem médico aí que está atestado. O cara foi lá com uma lesão leve, ele dá 15 dias. É um negócio que precisa ser revisto, doutor Guilherme. Por isso que o Conselho Federal de Medicina... Essa é a razão pela qual o perito médico federal tem que ser concursado. Tem que ser concursado. Tem que ser concursado. Por quê? Exatamente porque o que você garante com o concurso público? Isenção. Isso. Okay? Então, você não está ali vendo a pessoa, né, como um paciente. Você está vendo como um periciano. Né? E aí, isso te garante a isonomia e a autoridade para você definir a melhor decisão para aquele caso, né? Se incapaz ou se não incapaz, né? E é importante que se diga isso porque muita gente procura a Previdência Social como uma tábua de salvação, vocês sabem muito bem disso. Claro. Né? Então, ainda mais assim, nesse momento atual do nosso país que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão ficando desempregadas, em que as pessoas estão tendo o seu poder de compra reduzido, porque a inflação
assim, está corroendo os preços nos supermercados. Vocês sabem, isso é uma realidade, né? E o que acontece? Muitas pessoas veem a Previdência com um sentido de assistencialismo, e a Previdência não é isso. Não é. Né? A Previdência, infelizmente, tá? No caso, se é que a gente pode colocar esse termo, né? A Previdência, ela se destina ao quê? Assim, a previsão de sustento de um indivíduo que não pode exercer o seu trabalho, ok? E ponto, e acabou, e não tem, assim... eu não estou preocupado na perícia com a situação financeira desse indivíduo. Eu tenho que avaliar como ele está ali na minha frente, quanto à doença e quanto à incapacidade gerada para a atividade habitual. Nada mais do que isso. Porque se eu for pensar na Previdência com caráter assistencialista, qual é o sentido? Nenhum do meu trabalho, ok? Concordo. Eu trabalho Aí não ali, precisa perícia. eu sempre costumo dizer o seguinte, que a perícia médica é a arte de dizer não, quando tem que dizer não, ok? E muitas vezes isso leva a situações terríveis. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui do que já aconteceu comigo. Eu peguei um cidadão certa vez que ele estava dependendo da concessão do auxílio por incapacidade temporária para não ser preso, porque ele dependia do auxílio para pagar a pensão alimentícia. Gente, eu não estou ali para isso. Outra situação, eu peguei um indivíduo que ele estava dependendo da manutenção do benefício, porque a casa dele tinha sido destruída por uma enchente no dia anterior. Eu não posso ficar preocupado com isso na perícia. Eu tenho que me preocupar pura e simplesmente com a situação de incapacidade apresentada por aquele periciando no momento do exame, e nada mais, né? Por quê? O que acontece? Exatamente o que o doutor Reinaldo está falando, certo? Eu ali não sou médico assistente. Ali eu não estou vendo o indivíduo como um paciente. Ali eu estou fazendo o quê? Um trabalho em benefício do Estado brasileiro, no sentido de bem gastar do dinheiro público, o dinheiro do pagamento dos nossos impostos, e que é um dinheiro que vai ser usado para pagamento da nossa aposentadoria lá na frente, ok? Então vejam a importância do trabalho do perito, e que assim, é incompreendido, né? E assim, pelas pessoas, né? E a perícia, ela tem que ser impopular mesmo, certo? Por quê? Porque o benefício é da sociedade como um todo, tá? A pessoa ali, no caso, está observando o interesse dela própria. Eu tenho que observar o interesse da sociedade como um todo. E ali, por exemplo, eu vou citar uma outra situação aqui. Vocês devem se lembrar de um programa chamado Pente Fino, que aconteceu em 2017, no governo Michel Temer, né? Em que nós fizemos um programa de revisão de benefícios por incapacidade. E nós vimos absurdos. Nós vimos, por exemplo, pessoas que recebiam auxílio por incapacidade temporária para pagar a faculdade. Nós vimos isso. Estou dando um Isso exemplo. da importância das perícias periódicas, né, doutor? E vou dizer para vocês o seguinte, que ao final desse trabalho, inclusive até tem literatura, né? Vocês podem procurar na internet, tá? No caso, se não me engano, em um ano de trabalho desse programa de revisão, a Perícia Médica Federal, acreditem, conseguiu fazer com que a Previdência Social economizasse 85 bilhões de reais em benefícios que eram indevidamente concedidos. Então, é um dinheiro que você compra uma Eletrobras, é um dinheiro que você paga 13º de Bolsa Família, é um dinheiro que você tem para investimentos outros em benefício do país, né? E aí nós temos que levar em conta, né, um progresso que nós tivemos justamente com a mudança da nomenclatura da perícia, né? Quando nós deixamos de ter o INSS como empregador e ele passou a ser cliente. Por quê? Porque a partir daí nós pudemos controlar gastos de Receita Federal, de Caixa Econômica Federal, enfim, fazer com que o governo ele promova esse bem-gastar, ele possa ter a possibilidade de ter dinheiro, de ter recursos à sua disposição para poder gastar no que realmente precisa. E a perícia médica, ela é extremamente importante nesse sentido, por quê? Porque ela é capacitada, ela é treinada, ela é valorizada, ela tem perfeitas condições de tomar a melhor decisão possível para o Estado brasileiro a cada perícia que surgir. Excelente.
Muito bom, o debate excelente. Espero que o pessoal esteja gostando. Temos muito para conversar. Quer fazer algum comentário? Gostaria que vocês soubessem que vai formar ano que vem. É isso aí. Sabe, tipo, eu achei muito importante quando você falou que o diferencial pro empregado e também o papel do médico, como a anamnese faz a diferença no processo disso tudo. Não só, tipo, assim, protege o empregado, mas protege a gente e direciona também como vai ser a conduta para esse empregado lá na frente, né? E também uma coisa que você falou que, infelizmente, a sociedade vê a Previdência como uma assistencial. Não é como assistencial, ela tem que ser imparcial. Porque senão, tipo assim, o perito ele tem que saber quando agir, quando falar sim, quando falar não, porque não tá ali para, tipo assim, como eu posso dizer, carregar o empregado às custas de uma coisa que é importante, que é o direito... Fica pendurado lá, né? Exatamente. E isso é uma coisa que, infelizmente, faz parte da nossa realidade. E isso é uma coisa que precisa ser levada a sério. Bom, eu quero posicionar para vocês o que está acontecendo agora em termos de conduta, de gestão. É bem rápido. Vocês devem estar sabendo, eu até vou colocar isso no debate para vocês, vocês devem estar sabendo desse programa, o Ateste Médio, né? Que ocorre agora, em que o governo vem com uma invencionice, e esse é o termo mesmo, né? De conceder benefícios, auxílio por incapacidade temporária sem perícia médica. Vocês acham que isso vai dar certo? Mas de jeito nenhum. Não tem como funcionar uma coisa dessa. É impossível. Porque a essência da medicina é olhar o outro, é tocar. Se você... É a mesma coisa que nós tivemos aqui, um debate sobre inteligência artificial. Nós temos que entender o seguinte, Guilherme, eu agradeço a sua pergunta e a sua colocação, porque é o seguinte, nós estamos chegando numa situação hoje que nós estamos com um problema de mão de obra. Aqui nós temos uma agropecuária forte. Eu posso colocar aí para os nossos... Nós temos a CIESP aqui, que é uma apoiadora cultural, e nós temos aí dificuldade em chão de fábrica. E o que está acontecendo hoje? Os indivíduos que faz uma cirurgia de joelho, o médico deu alta, aí ele começa, atestado por tornozelo. Doutor Guilherme, por favor, me corrija. Aí ele vem com atestado. 4 dias, 8 dias, gripe, influenza, depois ele vem com atestado. Tem cara que fica 1 ano, 2 anos, sem voltar a trabalhar. E você fala, mas não é possível. Aí você manda para a Previdência, você não tem aqueles 15 dias. Deu para entender? É o CID migratório. A cada hora é um ciclo de doença. Há necessidade de uma avaliação técnica, ética e moral. Porque não é possível uma coisa dessa. O que está acontecendo? Indivíduos que têm trabalho paralelo e não querem ser registrados. Não é isso, doutor Guilherme? Sim, é verdade. Tem muitos que usam a Previdência. E aí faz uma pesquisa, consegue detectar o problema e a coisa não flui. Então, nós estamos numa situação hoje que o país está começando, daqui a pouco para, em todos os níveis. O judiciário hoje nós temos um problema. A questão de perito médico, o doutor Guilherme está aí. O assistente técnico, vocês que trabalham na área de direito, você não consegue um assistente técnico para o autor, é difícil. Sim, geralmente eles são O ideal seria ter. E tanto por parte da empresa que tem. Aí o debate... Não é? Por que vocês acham que as pessoas estão agredindo médicos no pronto-socorro? Lá. É uma terrível realidade. Por causa do atestado. Exatamente. O Conselho Federal de Medicina teve uma brilhante conduta. Um portal para que o médico faça o atestado, não é isso, Guilherme? Via portal do CFM, com o sentido de coibir situações adversas. Porque não é possível um profissional gabaritado emitir atestado à revelia. Isso precisa ser investigado. As empresas estão monitorando. Sim. Uma hora vai acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, você anda de carro sem extintor ou não usa o cinto de segurança, uma hora você vai ser pego. Sim, sim. Não é, doutor Guilherme? E às vezes tem várias... Não tem como fugir disso. Não é? E o que está acontecendo hoje? Fica ruim para aquele que realmente precisa, porque cria um estigma, fica estigmatizado. Eu gostei do que o doutor Guilherme falou. O funcionário que está doentado, ele entra no ambiente de trabalho, ele fica coagido, ele fica deprimido,
porque ele acha que ele não é produtivo. Não é isso, as pessoas precisam ser trabalhadas. As grandes empresas estão fazendo trabalho nesse sentido. Você falou muito bem, Guilherme, não é possível que uma grande empresa que tem um SESMIT, uma empresa internacional, ela tem dentro da sua prática essa responsabilidade. O problema do risco, do acidente, do que aconteceu, ok. Existe outro problema aqui, que é o tal do nexo técnico epidemiológico. Já ouviu isso aí? Sim. Já. O tal do NETEP? Sim. O que é o NETEP, para o nosso público entender? Sim. O NETEP é o seguinte, eu tenho uma dor no cotovelo, a doutora Tânia daqui 15 dias vai lá na Previdência, o doutor Guilherme vai atender ela, e ela também trabalha na empresa comigo e tem uma dor no cotovelo dela também. A doutora Maria José também tem uma dor no cotovelo. Não é isso, doutor? Chega lá, por KNAI da empresa, tipo de trabalho, dá um famoso acidentário, B91. Pronto. Esse indivíduo, normalmente, não é isso? O problema não é acidente típico. Eu estou aqui, a luminária cai na minha cabeça, é acidente típico. Eu vou ficar afastado, B91, acabou. O problema é a queixa clínica. Eu tenho uma dor no ombro, eu tenho uma dor no polegar, eu tenho uma dor na coluna, aí eu tenho uma dor no cotovelo, só que eu jogo tênis. Eu posso ter uma epicondilite. E aí, foi investigado isso na perícia? Aí você vai ver o ombro, o cara tem um acrômio tipo 3, só para vocês entenderem. Acrômio tipo 3 é o acrômio ganchoso. Ele vai cutucar o tendão uma hora ou outra. Não é, doutor Guilherme? E aí, ele vai lá na perícia e o cara deu um laudo lá, o médico, né? Olha, tendinite, não tem recuperação, não sei o quê. Ele tem um acrômio tipo 3. A ponto que as empresas hoje estão tirando radiografia do tipo de acrômio para ver se coloca em determinado setor de fábrica. Não é mentira o que eu vou falar para vocês agora, tá? Nós pegamos cada vez, um colega, não fui eu não, foi um... Mas eu soube de um caso de um colega que ele pegou um caso, o indivíduo ele se queixava de lesão em manguito rotador, aí foi às redes sociais do cidadão e descobriu que o cidadão é campeão do time de várzea dele de futebol como goleiro. O que vocês acham? Acreditar. Percebe como é que é a coisa? Mas por isso que nós temos também o decreto, né? Que decreto é esse, doutor? O decreto 3049, que o professor Guilherme citou, a gente pega lá os anexos e estuda o KNAI para verificar se vai enquadrar na doença ocupacional ou não. Geralmente, quando o cliente ele vem para o escritório, a gente pega a prova técnica, que são os doutores que fazem, e vamos estudar o anexo para ver se encaixa ou não. Então, da importância de sempre trabalhar junto, né? A parte jurídica com a parte da prova técnica, né? Porque quando a gente fala em benefícios por incapacidade, não podemos deixar da prova técnica em primeiro lugar. Só que tem o anexo 3049, de 98, que lá a gente estuda os anexos e tem a doença ocupacional e também tem as doenças típicas, que já são de acidente de trabalho, para verificar se ficou com sequela, se aquela sequela teve a redução da capacidade laborativa para o trabalho que o segurado exercia na data do acidente. Muitas vezes o cliente ele chega no escritório e fala assim, ai, doutora, hoje eu sou motorista e tive um problema com o joelho. Só que eu quero saber o que ele era na época que ele sofreu, do fato gerador. Exatamente. Na época do fato gerador, a gente precisa buscar a profissão dele e verificar se é incapacidade para aquela profissão. Se surgiu na hora que ele estava praticando, aquele exercício, se foi aquilo... É de quando ele sofreu o acidente. De quando ele sofreu o acidente, tem que verificar se a incapacidade parcial dele gerou incapacidade para aquela profissão que ele exercia na data do acidente. E não na data que ele exerce hoje, porque passou-se muitos anos e geralmente ele fala, mas agora eu estou com esse problema. Mas espera aí, como que ficou na época do fato gerador? Então, a gente tem que amparar, pegar todos esses anexos, juntamente, lógico, que com a prova técnica, que são os doutores que fazem, para verificar se há viabilidade de direito ou não. É uma questão que eu gostaria de ressaltar do que o doutor falou, algumas ponderações em relação à questão do funcionário que fica apresentando atestado, ou o funcionário que não quer ser registrado, que aí não é, porque está recebendo um benefício. Isso é muito comum. Mas também é comum que a empresa aceite essa situação, porque um reclamante que está afastado, um empregado que está recebendo benefícios, que é aposentado por incapacidade, ele nunca vai reclamar dessa empresa, porque senão ele perde o benefício. Então, a empresa também concorda com essa situação de ter um funcionário lá sem registro, porque como ele
ele recebe o benefício, ele também não vai reclamar nunca, né? Não vai entrar com reclamação trabalhista, porque senão ele perde esse benefício, vai sofrer o risco, entendeu? Então, existe aí uma conivência, algumas situações de ambas as partes. Existe o funcionário que abusa, existe a empresa que aproveita dessa situação também. A mesma coisa quando está recebendo seguro-desemprego. Não quero ser registrado porque eu estou recebendo seguro... A questão da Bolsa Família também. Muita gente recebe e não quer ser registrado. Né? E aí as pessoas vivem perguntando a esse empregador, mas ele disse que não quer registrar, porque ela não vai ter o ônus de recolher os tributos. Mas já tem sentença que condena, né? Que condena os dois. É irregular. Não pode, é irregular. É irregular. Né? Não tem e aí depois isso. vai para a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho é super protecionista, mas não tem nessas situações como não ser. Ela não vai. Sim. Doutor, queria falar alguma coisa, doutor Guilherme? Olha, assim, eu queria só colocar o seguinte para vocês, né? Quanto a essa questão esse foi um caso bem ilustrativo. Esqueci, me fugiu aqui da cabeça o que eu tinha em mente para falar naquele momento, mas o que eu quero colocar para vocês é exatamente isso. Quer dizer, sobre o NETEP, né? Vocês estavam comentando sobre o nexo técnico. Eu assim tenho uma visão muito ruim dele, porque o que acontece? Você tem que considerar o caráter multifatorial de uma série de agravos, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma situação que pode ensejar a aplicação de NETEP. Bancos, eu pego muito bancário, né, na perícia médica. E aí você tem a questão dos transtornos mentais, né? Falar sobre acidentes de trabalho, sobre doenças do trabalho, né, demanda algo que você precisa primeiro trabalhar com elementos, né? Então, primeiro, Kátia, você estava falando, por exemplo, das empresas que fogem da responsabilidade. Então, por isso que a Kátia ela não necessariamente é emitida, né, pela empresa. Você pode ter pelo sindicato, você pode ter por centro de referencial do trabalhador, você pode ter pelo médico assistente e você pode ter até pela própria pessoa, né? Eu sempre pergunto na perícia, né? Você trouxe a Kátia? Não, doutor, não sei o que é isso. Não tem a menor noção, né? Então, aí o que acontece? Esse é um elemento importante, mas é claro que eu, como perito, né, não posso ficar só pensando em ter a CAT para poder definir um auxílio de natureza assistentária. Claro que é o elemento mais importante. A partir do momento que eu tenho a CAT, é impossível você pensar em não conceder um auxílio de natureza assistentária. É praticamente impossível isso, né? Mas eu já, na minha experiência como perito, né, isso já aconteceu comigo. Eu, por exemplo, vou dar um caso bem ilustrativo para vocês aqui, que foi uma agente comunitária de saúde que passou comigo ontem, inclusive, que ela tem um transtorno de estresse pós-traumático. E aí o que acontece? Ela foi promovida a recepcionista da unidade básica de saúde. Ora, o que eu disse para vocês no início do nosso podcast? Eu sou médico de família e comunidade de formação. Então, eu conheço essa realidade, né? E aí, o que aconteceu? Nitidamente, eu vi uma recepcionista em pânico na minha frente, só de lembrar da situação do posto de trabalho, quando ela foi perseguida, né, pelo acompanhante de uma paciente pediátrica, e quando, assim, ela era vista filmando, né, comportamentos, atitudes. Então, o que acontece? Vejam, ela não levou CAT. Ela não sabia nem o que era isso, entendeu? Só que, gente, eu tenho ali uma situação em que eu não preciso de CAT. Eu tenho a minha experiência como médico de família e de ter vivido essa realidade. Então, isso facilitou muito as coisas para eu entender a condição de laboro dela, certo? Porque eu enxerguei ela realmente como recepcionista, eu enxerguei ela sendo agredida fisicamente, verbalmente, né? Então não tem como eu não dar um auxílio de natureza assistentária nesse sentido. E também pensando aqui na questão do NETEP. Por quê? Porque é um ambiente que absolutamente predispõe a essa situação. Agora, é importante que nós pensemos o seguinte, eu estou falando de um caso bastante específico, mas o que acontece? Quando você pensa em NETEP, para você não ter outros elementos, então, por exemplo, para você só ter um relatório do médico assistente e não ter mais nada além disso, não ter PPP, não ter CAT,
não ter alguma outra notificação de acidente de trabalho, né? É importante que vocês entendam o seguinte, que o perito, ele trabalha não necessariamente com documentos físicos, ele trabalha de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com a sua intuição. Então, por isso que o nexo, às vezes, ele é presumido. Por que o termo presumido? Eu não preciso de elementos, às vezes, para definir na minha cara, certo, que eu tenho um auxílio de natureza acidentária. Por exemplo, eu peguei esse caso agora, foi da minha experiência, né? Então, e a atuação como médico do trabalho, ela te permite observar certas nuances. E também o que ajuda é o fato de eu já ter trabalhado em várias empresas, inclusive ter trabalhado no Santander e observado essa rotina mais de perto. Então, quanto mais experiência, com quanto mais empresas você trabalha, né, isso vai refinando o seu trabalho. E o que eu espero que vai refinar mais ainda o meu trabalho nesse sentido, a partir do momento que eu acabo de me especializar em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo. Então, o que acontece? O que eu estou colocando na minha rotina como médico do trabalho, como perito médico? Uma coisa chamada súmula psicopatológica, que é uma avaliação impessoal por parte de um psiquiatra sobre a condição psíquica daquele indivíduo no momento do ato médico-pericial, no momento do exame ocupacional. Isso é elemento para o jurídico da empresa, né? E aí, agora lembrei o que eu queria falar para vocês no início. Eu agradeço muito, aqui eu quero fazer um agradecimento público ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, por quê? Porque o entrosamento entre a medicina do trabalho, a segurança do trabalho e o departamento jurídico da emissora, certo, da Rádio TV Bandeirantes, eles atuam em sintonia no sentido de um ajudar o outro, entendendo que a empresa ela é alvo de muitos passivos, né? Vejam, nós estamos falando de uma emissora aqui que tem milhões de telespectadores Brasil afora. Vocês conhecem muitas pessoas de lá. Então, o que acontece? É preciso haver esse entrosamento realmente, porque quanto mais houver essa troca de informações, esse diálogo, né? Nós conversamos muito, nós fazemos várias reuniões, e eu tenho uma preocupação imensa com uma coisa chamada prontuário, né? Porque é o elemento maior. Vocês, doutora Tânia, doutora Maria, vocês sabem disso do que eu estou dizendo. O maior elemento de defesa de uma empresa é o prontuário desse indivíduo, né? O prontuário médico. É lá que estão todos os elementos que vocês vão trabalhar para defender os interesses da empresa, né? Então, eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, que não só é uma questão de capacitação, mas é uma questão também de experiência e, acima de tudo, de diálogo. Eu quero agradecer muito esse podcast, estar conversando com duas operadoras do direito, que eu estou percebendo que demonstram que estão entendendo plenamente a minha forma de atuar, o meu trabalho, certo? E esse é o caminho, certo? Por quê? Quanto maior esse entrosamento entre a medicina e o direito, mais a empresa ganha, principalmente quando a gente atua como médico do trabalho, e como perito, maior o benefício desse segurado. Por quê? Ele vai ter a melhor decisão possível para ele, seja deferindo, seja indeferindo benefício. E essa especialização do senhor agora, na área de psiquiatria e tudo mais, é super importante nesse momento, né? Porque nós estamos tendo assim, um aumento muito grande de funcionários afastados por essas questões psicológicas e emocionais, por estresse, burnout. Então, toda hora está chegando essas questões para a gente. E é super interessante, né, que o doutor... E até porque a NR1, né? A NR1, pois é. A NR1 agora que vai aumentar, já é alto, vai aumentar ainda mais. mais. E nós vamos voltar no tema, mas eu preciso fazer um parênteses aqui. A doutora Tânia e a doutora Maria, eles estão aqui até porque nós também temos um grande evento em setembro. Isso, dia 25 de setembro próximo. 25 de setembro, é uma quinta-feira. Uma quinta-feira. É o primeiro simpósio de direito previdenciário de São João da Boa Vista, Isso. pela OAB. Pela OAB de São João da Boa Vista, vai acontecer o nosso primeiro simpósio de direito previdenciário no dia 25/9. Tem o folder aí que está na tela. Tá, inclusive o doutor Reinaldo Bíscaro vai ser um dos palestrantes. Eu agradeci o convite, né? Obrigado. Vamos trazer também palestrantes de São Paulo, vamos trazer advogados renomados
e vamos aproveitar para dialogar e atualizar, né, na área tanto jurídica quanto também na medicina legal. Sim. E dentro desse contexto do simpósio aqui, nós vamos tocar um pouco nesse assunto agora da questão do transtorno de humor. Eu vou citar um exemplo. Eu recentemente recebi um convite de uma grande empresa, eu não posso citar porque isso é de contrato, tem questão de sigilo, e tinha lá vários casos de transtorno de humor. E uma empresa enxuta, um negócio impressionante, exportador e tudo mais. E aí, o que o doutor Guilherme acabou de falar, eu sempre que vou uma semana, 2, depois eu marco a reunião com toda a equipe. Conversei com a equipe jurídica, conversei com o RH, você já entendeu, né, Guilherme? Conversei com algumas pessoas do chão de fábrica, e uma empresa clean. E nesse contexto, um não falava com o outro. E o passivo trabalhista, absolutamente. Aí fui no meu colega, meu trabalho. Falei, poderia... O que o doutor acabou de falar, poderia pegar o prontuário desses profissionais? Eu queria dar uma olhada. Eu estou como consultor aqui, é uma empresa que trabalha com componente eletrônico e tal. Olhando. Dor no... Doutor, estava escrito no prontuário lá, dor no membro inferior. Só. Diagnóstico a esclarecer. Complicado, hein? Os alunos aqui sabem como é que funciona lá comigo no internato. Tem que escrever. Senão não vai. Eu fiquei aqui e falei, mas tudo bem, essa daqui deve ser funcional. Eu tinha mais de 15 anos na empresa. Eu falei, você pode pegar outra? Ah, pega o setor lá de chip, não sei o quê. E trouxe. Empresa grande. Ô, doutor, como é que é isso? Então, rapaz, aqui é o seguinte, eu tenho que ter a demanda. Por exemplo, eu tenho que fazer 46 admissional. Tá aí, doutor. 46 admissional para quarta-feira que vem. Como é que ele vai examinar, doutor? Complicado. Deu para entender? Então, o que ele acabou de falar? Tem que ter uma interação. Jurídico, RH, departamento jurídico. Eu costumo dizer assim nas minhas aulas. Você pode discutir com o colega médico, você pode discutir com a fisioterapeuta. Discutir não, debater com a fisioterapeuta, com a professora. Que a empresa que não tem fisioterapeuta, não tem educador físico para ginástica, você sabe o que eu estou falando. Você precisa ter um conjunto de ação preventiva, psicólogo e o médico, toda uma ação interdisciplinar. Esse é o meu grande sonho aqui para falar, mas a gente tem limitações de cabeças, né? Algumas pessoas entendem, outras não. E o que acontece? Quando você entra no nicho e vai falar com o médico, você começa a perceber exatamente isso que o doutor Guilherme está falando. O problema é custo-benefício. Se eu vou economizar naquilo que hoje é um passivo que traz impacta no ambiente de negócio, que é saúde e segurança, você está perdendo o negócio. Concorda, doutor Guilherme? Sim. Porque não é possível. Se não tivesse a integração, não dá. Aí vem aquela história. Ah, não, vamos fazer o exame aí, você pode fazer. Não é possível uma coisa dessa. Falando em saúde mental, é importante que a gente coloque o seguinte, né? Saúde mental é terrível, porque, por exemplo, você pega o exame admissional, você não tem um sinal objetivo ali de um transtorno mental. Então, o que acaba isso predispondo? A pessoa, ela pode simplesmente omitir que ela tenha transtorno, né? Então, ela não demonstra para você, porque, óbvio, ela está interessada ali no emprego, né? E aí, como é que você vai conseguir encontrar suspeitar ali de um transtorno mental? Só se for muito evidente, né? Então, você pega, por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela está tremendo o tempo inteiro, ela está com aquele olhar assim, esbugalhado, ela está ansiosa, ela está mexendo as mãos o tempo inteiro. Há alguns sinais que você consegue enxergar que, de repente, podem apontar alguma coisa, mas daí a você considerar um transtorno num exame admissional é muito difícil. É muito difícil também pela questão das simulações que a gente fala, né? Então, é muito fácil para a pessoa poder ocultar, poder esconder um transtorno e conseguir um emprego. Só que, qual é o grande problema disso? É o problema que você leva depois para a empresa. Então, por exemplo, como é que você vai diagnosticar no exame admissional a mesma coisa? Um transtorno de personalidade narcisista, um transtorno de personalidade borderline, que é com instabilidade emocional.
Como é que você, por exemplo, vai diagnosticar uma dependência de álcool dentro de um exame ocupacional? Então, por exemplo, uma pergunta que eu tenho bastante estratégica como médico do trabalho, no exame, em qualquer exame ocupacional, viu, gente? Admissional, periódico, demissional. Eu pergunto sobre etilismo, né? Falando estritamente da dependência de álcool. Eu pergunto de etilismo. Doutor, eu bebo só em ocasião especial. Então, nós vamos explorar isso. Eu quero saber qual o máximo de bebida alcoólica que você consegue ingerir em um único evento e manter a sobriedade. Aí a pessoa vai responder. E eu respondo para a pessoa por que eu estou perguntando aquilo. Por quê? Pode ser uma investigação de uma dependência, né? Ali eu tenho um pontapé inicial. Só que qual empresa se preocupa com isso? Qual médico do trabalho se preocupa com essas nuances? E elas são importantes. Por quê? Você tem que levantar bolas, você tem que deixar fios soltos para você ir atrás daquela pessoa se acontecer algum problema, né? Por quê? Porque, assim, transtorno mental é muito fácil de você esconder. Você vai descobrir a bomba só depois, quando a pessoa estiver dentro da empresa e, assim, cheia de problemas, dando problema para o seu gestor. Mas antes disso, como é que faz? Por isso que eu fui fazer psiquiatria. E desde o início, era essa a minha ideia. Eu não quero clinicar, eu não quero ter consultório, eu não quero trabalhar em hospital dia, CAPS, não. Eu quero usar o conhecimento que eu adquiri como psiquiatra, certo? Não especialista, para a perícia médica. Por quê? Porque assim, em termos de casos de prevalência, a psiquiatria, os casos de transtornos mentais estão em terceiro lugar, depois dos ortopédicos e as sequelas da Covid. Claro. Depois vem os casos psiquiátricos. E também como médico do trabalho, vejam, qual é o ganho que eu tenho me especializando? Principalmente pegar os casos de pequena e média complexidade de transtornos mentais, ansiedade generalizada, episódio depressivo, e poder tratar dentro da empresa. Eu tenho condições para isso. E a Band, ela tem uma psicóloga no ambulatório para fazer. Perfeito. O que eu quero... Excelente. Eu acho que esse panorama que nós estamos apresentando aqui, tanto para a área do direito como para a área da medicina, eu costumo dizer nos eventos que a gente faz aqui, que a ciência jurídica e a ciência médica, elas têm que andar de mãos dadas. O advogado do autor, da autora, que vai mover uma ação, ela precisa ter um assistente técnico. Hoje eu tenho vários escritórios, me liga, Bispo, dá uma olhadinha aqui para mim, o que você... Falei, isso aqui não tem como prevalecer. Ela tem uma patologia crônica, ela tem uma vértebra de transição e a lombalgia está com a vértebra de transição. Não tem como ter adquirido dentro da empresa. Ela nasceu com uma mega apófise, não tem o que fazer. Mas ela tem dor depois que ela entrou na empresa. Não, mas tudo bem, mas ela tem uma patologia anatômica dela, não tem o que fazer. Esse é um exemplo clássico. E tem aquele que realmente foi prejudicado. Ele estava fazendo um tratamento, medo de perder o emprego, não comunicou à empresa. Isso é muito comum no âmbito de vocês. Acontece muito. E acabou de ser mandado embora, estava com a cirurgia marcada. Por que não comunicou no ambulatório da empresa? Muito comum isso, né, doutor? Medo de perder o emprego. Medo de perder o emprego. Então, esse é o reflexo de uma situação que nós temos aí milhões, não sei quantos sindicatos nós temos no Brasil, que é uma loucura isso que está acontecendo. Nós temos que tocar no assunto. Ninguém é contra sindicato, não é isso. Eu tenho o sindicato dos médicos que nos defendem. Todos têm o seu parâmetro. Nós temos a nossa OAB. Você tem a OAB, nós temos o Conselho, nós temos a Associação Paulista de Medicina, temos o Conselho Federal, né? Enfim, nós temos que entender que nós estamos num momento que nós precisamos repensar o que nós queremos para as próximas gerações. Porque não é possível o que está acontecendo em termos de empregabilidade. Coloca-se uma situação, você vê hoje, eu ouvi de um desembargador, nós não damos conta. A quantidade de processo, a demanda, e não tem perito para atender isso. Tanto o doutor Guilherme aqui estão nomeando recém-formados para fazer perícia. Aí na sua região do ABC, Nossa. É uma coisa louca. Eu fui lá, a menina... Eu fui numa empresa que eu represento, cheguei lá, a perícia durou 10 minutos. Eu falei, a senhora não vai examinar? Ela tinha um problema de coluna lombar. Não, mas o documento... Não, mas desculpa, a senhora não vai fazer o exame físico, doutora?
E a gente mais vê, não sei se a gente assusta, não sei se eu estou careca, eu estou assustando as pessoas. Eu sei lá, doutor. Eu falei, doutor, vamos fazer o exame. Exame físico é a parte mais É a importante. parte mais importante da perícia. Não é? Tão E aí importante. E aí tem um detalhe que eu lembrei agora, Guilherme, que é o seguinte, às vezes é muito comum isso também. O funcionário chega com o atestado, vamos ver se o braço você está com isso aí mesmo. Eu não quero que me examine. Doutor Guilherme, por favor, me corrija se eu estou errado. Não, de forma alguma. Não quero que me Não examine. muito importante. Eu falei, mas como que eu vou poder aceitar o atestado? O senhor não vai me deixar examinar? Olha o conflito médico do trabalho. Exato. Isso mesmo. O empregado. É uma coisa louca isso que está acontecendo. E você pode ser agredido. Tem mais, o cara te agride, fala alto, e cria um... Você já passou por isso, né, Guilherme? Tanto é verdade o que o senhor está dizendo, que o exame físico é a única parte de uma perícia médica, por exemplo, que não pode ser refeita. Cada exame médico pericial é um exame físico diferente do outro. Se você pegar 2 exames físicos iguaizinhos... Aí tem coisa. Suspeita de fraude. Suspeita de fraude porque não pode ser refeita. E eu vou dizer para vocês o seguinte, que não é nenhuma novidade. Vocês devem ter visto a reportagem do Fantástico, da Globo, no último domingo, sobre a agressão aos profissionais de saúde. Sim. É uma realidade que eu vivi no começo da minha carreira como perito, né? Quando, por exemplo, para vocês terem uma ideia, isso é absolutamente legal, nós entregávamos os resultados das perícias nas agências, dentro da sala de perícia. Nós tivemos 2 colegas assassinados. Uma delas fazia parte de uma equipe que estava descobrindo uma quadrilha, né, em Governador Valadares, e o outro morreu dentro da sala de perícia, baleado, quando entregou o resultado. E tem histórico de vários de colegas que foram agredidos. Eu, por exemplo, já tive que me trancar numa sala para não ser agredido, né? Eu já vi, por exemplo, um cidadão sentar no portão de entrada do estacionamento da agência da Previdência Social para não me deixar sair, porque ele tinha tido o benefício dele indeferido. E assim, a partir do momento em que o resultado das perícias passou a ser online, passou a ser agora, 9 horas da noite na residência, a violência foi a 0. Ninguém quer nenhuma outra medida tomada diferente dessa, porque Perfeito. A violência foi a 0. Então, assim, o que acontece? É importante a gente colocar, hoje, infelizmente, eu tenho essa visão, né? Meu pai era médico, meu pai era perito médico federal, meu pai era legista, meu pai era ginecologista e obstetra. Se formou em 72, né? Então, vejam, andamos 53 anos no tempo. Assim, se antigamente você tinha aquela visão, né? Vocês estão aí em São João da Boa Vista, sabem muito bem o que eu vou falar agora. Quem eram as 3 pessoas mais importantes na cidade? O padre, o prefeito e o médico, né? Isso lá atrás. Hoje, como é que eu vejo o paciente? Dando voz de prisão. Dando voz de prisão. Por quê? Hoje, o paciente não está preocupado com o diagnóstico, com o tratamento, com o prognóstico. Não. Quanto eu vou ganhar desse médico? Né? Processando, ou agredindo, ou esperando uma agressão da parte dele. Então, quer dizer, o que acontece? Infelizmente, nós vivemos hoje numa realidade em que o médico passou a ser odiado, né? O médico passou a ser odiado, o médico passou a ser visto como o maior, assim, como uma figura, certo? Que ilustra a meritocracia numa sociedade que hoje não tolera a meritocracia, né? E aí o que acontece? E aí nós passamos a ser alvos. É muito triste o que eu estou dizendo, mas é a realidade nossa. Tanto é que eu deixei a medicina assistencial há mais de 10 anos, né? E hoje só cuido da parte pericial e atuando como médico do trabalho, certo? Em locais em que eu sei que eu vou ser respeitado como profissional. Porque hoje, infelizmente, para você hoje observar um local que você possa trabalhar respaldado, com tranquilidade, é muito difícil para o médico, né? Fica isso, eu quero falar isso principalmente para o Lucas, que está concluindo a faculdade de medicina. Lucas, é extremamente importante que você considere, certo? O fato de que médico é trabalhador como outro qualquer.
Nós não somos formados para exercer sacerdócio. Nós somos trabalhadores. Nós temos direito a férias, temos direito a 13º, temos direito a bom salário e, acima de tudo, nós temos direito a boas condições de trabalho dignas, né? E segurança para você poder trabalhar com tranquilidade, de forma que as agressões elas tenham o seu devido castigo, a sua devida punição. Por quê? Por que hoje você tem a agressão? Porque a sociedade banaliza isso, infelizmente. Bom, é um desabafo, mas eu ainda entendo e quero dirigir isso para todos, os meus alunos sabem disso. A medicina, você não escolhe fazer medicina, né? É um chamado. A medicina é algo extraordinário, assim como qualquer profissão. O direito, eu tenho um filho advogado, tenho outro médico. Eu entendo assim, qualquer profissão, seja ela qual for, ela tem que ser respeitada. Concordo. Independente de qualquer coisa. A agressão, seja ela qualquer agressão já é... O que nós estamos tendo hoje na sociedade é uma agressão. A questão da previdência social, a questão da perícia da previdência, da perícia trabalhista, de qualquer situação que envolva a perícia médica, nós temos que colocar a verdade. Virou negócio, em boa parte. Nós não estamos discutindo aqui do cara que realmente precisa. Esse não tem... É o que o doutor Guilherme falou. O sim, todo mundo vai ter. O problema é quando você tem que falar o não. Que é o que acontece porque há interesses financeiros por trás. Interesses, às vezes o indivíduo tem uma atividade paralela ao emprego que ele tem lá, regularizado numa empresa, e não volta ao posto de trabalho. Todas as empresas estão passando por isso. E o papel do judiciário, associado a uma boa perícia, ela resgata a qualidade que a gente pretende da boa medicina, da bom direito. Que é isso que a gente está fazendo aqui nesse debate, que vamos fazer lá no dia 25/9. 25 de setembro, isso. Lá no Teatro estação, das Artes. Na Estação das Artes. Eu acho que a gente precisa, nós estamos chegando no final do programa, estabelecer esse critério. Eu gostei muito da espontaneidade do nosso colega professor Guilherme, que fala com muita propriedade, porque ele está num ambiente ali que não é brincadeira. Não é? Nós aqui ainda... Eu consigo falar com o perito da Previdência, eu consigo falar com o funcionário. Sim. Nós temos um ambiente... É claro que tem os problemas, mas a gente consegue contornar, fazer uma pesquisa. Mas por que está aí? O que você precisa? Né? Eu conheço empregador aqui que pega o carro, manda levar no hospital que precisa fazer tal coisa, num acidente que teve uma cirurgia, que vai precisar fazer uma cirurgia de mão. Uma coisa impressionante. Você consegue resolver isso. O problema é que tem o empregador como inimigo. Não é isso? É a realidade atual. Isso tem que ser mudado. Porque nós precisamos caminhar como sociedade dentro de uma diretriz de correção, de postura de respeito. Se a gente não se respeita mais, nós estamos... Olha, um país dividido é a tragédia da próxima geração. É o que está acontecendo hoje. E a gente precisa entender essa questão. Isso está refletindo no judiciário, está refletindo na medicina, na enfermagem, na fisioterapia. Enfermeira apanhando em SAMU, sendo agredida, puxando o cabelo, arrancaram o cabelo de uma enfermeira outro dia. Que isso? Se tem uma pessoa que fica do lado do paciente o tempo todo, é a enfermagem. Não é isso, doutor Guilherme? Sim, é verdade. A enfermagem é 24 horas do lado do paciente. Perfeito. Ninguém quer fazer enfermagem. É uma coisa louca o que está acontecendo. Então, esse programa ele tem essa finalidade. Falar a verdade com fundamento técnico, com pessoas ilustres, trazendo o depoimento, um futuro médico aqui. E eu queria agora, nesse momento, fazer as razões finais do programa. Saber da doutora Tânia alguma experiência de vida, alguma questão na área do direito que te chamou a atenção na sua experiência, que a senhora queira relatar, e os agradecimentos final do nosso programa de hoje. Agora, no momento, eu não estou lembrando muito, mas eu falo da importância, né, de trazer também esse conhecimento técnico da medicina para os benefícios por incapacidade, de fazer uma fase instrutória, bem instruída, antes de entrarmos com o processo judicial. Então, acho que é essa importância da correlação entre o direito e a medicina para usar isso em benefício
mesmo da verdade real dos fatos, né? Perfeito. Eu acho que isso daí seria muito interessante de debatermos e trazer isso para a realidade mesmo, para os processos previdenciários. Até mesmo uma questão de diminuir. O doutor estava explicando, o professor doutor Guilherme estava explicando das questões dos benefícios por incapacidade, das questões psíquicas, e eu estava verificando numa estatística o aumento em 2024 dos benefícios por incapacidades psíquicos foram 69%. Então, é muito alto. Então, às vezes, a questão de fazer essa prevenção da empresa e, paralelamente, o advogado trazer a parte técnica da medicina para os processos por incapacidade. Sobre a questão que ele falou do PPP, é muito importante mesmo. Eu já usava para os benefícios acidentais e já vou usar também para todos, porque você traz mais uma prova dentro dos autos, né? Que muitas vezes o médico, ele está lá, ele está examinando, ele quer ver documentos. A gente está sempre preocupado com o que o juiz quer ver, mas tem que verificar a prova técnica, né? Claro. Dessa importância da prova técnica. Então, assim, foi um debate muito enriquecedor. Aprendi também bastante aqui com vocês. Além disso, tem uma ET, né? A avaliação ergonômica do trabalho, né, doutor? Que esse é um Sim, documento verdade. importantíssimo e toda empresa tem que ter. Trabalho. Eu, como perito e assistente, eu sempre uso muito para fazer o escopo daquilo do meu trabalho dentro da estratégia. Né? A gente usa muito nós usamos muito no escritório o PPP para fins de benefícios de aposentadoria especial, né? Mas a gente também já pode usar ele em outros casos, como acidentário, como bem ele colocou. Mas foi enriquecedor e eu agradeço, tá, o convite. Me coloco à disposição também e vamos aguardar o evento agora, no dia 25/9, que iremos abordar sobre benefícios por incapacidade, perícia médica, vamos trazer também outros temas do direito previdenciário. E estão todos convidados. Agradeço os ouvintes, a minha colega de profissão, Maria Luísa, ao Lucas e aos doutores aqui presentes. Muito obrigado. Doutora Maria Luísa, suas considerações finais, algum comentário, algo que marcou tua vida como na área do direito? Eu acho tão rico a área do direito, eu acho tão bonito. Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente o convite que nos foi estendido aqui, essa oportunidade desse debate que foi muito enriquecedor. São 35 anos de advocacia, então a gente passou por várias situações, né, tanto na questão trabalhista, previdenciária, acidentárias e tudo mais. A gente nota também que não do perito, o perito federal, mas quando a gente tem perícias judiciais para serem feitas, também um despreparo dos profissionais que vão fazer isso, porque eu já tive perícias anuladas pelo tribunal, porque a perícia não foi bem feita pelos peritos judiciais, que a doutora chamou, que confiava no seu trabalho e tudo mais, não é? Então, é muito importante que a gente tenha esses profissionais também sérios, né, como o doutor Guilherme, que se prepara, né, que está sempre atualizado, que leva essa profissão também realmente com bastante seriedade. Agradecer, reiterar de novo o convite para o nosso evento. Vai ser o nosso primeiro simpósio de direito previdenciário na nossa subseção. Nós nunca tivemos um simpósio, né, de direito de trabalho aqui. Gostaria de deixar a OAB local à disposição. Nós estamos presidentes agora nesse triênio, né? A doutora Tânia, presidente da nossa Comissão de Direito Previdenciário. E a OAB está à disposição para ajudar, né? Nós podemos fazer muitas coisas quando o senhor fala da integração, né, direito, medicina. A OAB sempre esteve com a gente no congresso, sempre foi patrocinadora. Preparar os profissionais, trazer esses esclarecimentos que o doutor trouxe para nós hoje, excelente, para os profissionais uma palestra, do direito, uma né, palestra, não é? Fazer essa integração que é super importante, né, para os esclarecimentos e tudo mais, ver o outro lado, né? Perfeito. Porque eu estou aqui importante. como advogada vendo um lado, né? E aí o lado do perito, o trabalho do perito lá, principalmente porque as ideias fluíram no mesmo nesse norte, mesmo Sim. sentido. Então, eu acho que existe essa possibilidade da gente fazer um trabalho bem bacana de esclarecimento, Claro, conta né, com a gente, para os profissionais,
do direito para as empresas. Eu acho que é super importante a gente trazer essas informações que às vezes faltam para as empresas, no sentido de se prevenirem em relação a essas situações, né, de evitar os consultivos. E nós estamos à disposição e muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Lucas, quer falar alguma coisa? Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite, viu? Eu acho que foi um debate muito enriquecedor, muito importante. É um tema que precisa ser mais trabalhado. Queria agradecer à doutora Tânia, à doutora Maria Luísa, ao doutor Guilherme. Foi um debate assim, que é muito enriquecedor, foi um esclarecedor de águas, porque apesar de, como eu estou numa parte da medicina que a gente está mais na prática, mas a gente vê como no futuro lá isso vai fazer diferença para nós, futuros profissionais, e para já quem está na linha de frente, o doutor Guilherme também. O conselho foi maravilhoso, obrigado, viu? Foi um prazer conhecê-lo. E muito obrigado mais uma vez. Isso, nós que agradecemos a sua presença representando a comunidade acadêmica da medicina e de todo o centro universitário. Doutor Guilherme, as suas considerações finais, meu eterno agradecimento, apesar de ser um parceiro, lá pouco a gente se encontra, não é? Mas excelente o seu depoimento, a sua expertise, a contribuição para que a gente possa elevar o nível do debate. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Assim, foi algo que eu recebi de uma maneira com muita alegria, né? Então eu quero finalizar agradecendo e dizer que a palavra de ordem é treinamento e, acima de tudo, valorização da atividade do perito médico federal e do médico do trabalho. Ganha o perito médico do trabalho, o perito médico federal, perdão, e o médico do trabalho ganham em qualidade de atendimento, ganham em valorização, ganham em reconhecimento, ganha a sociedade como um todo. Maravilhoso. Bem, chegamos ao final do nosso debate. Quero agradecer o nosso patrocinador, a Aldeia Criativa, pela edição, pela gravação, por todo o trabalho que tem feito ao longo do tempo. A todos vocês convidados aqui do nosso debate, desejar que os frutos desse diálogo possa contribuir para os ambientes, tanto empresarial como da população em geral, para entender que nós fazemos parte de uma situação comum, que é o crescimento, próxima geração, nossos filhos, nossos netos, que eles possam ter a estabilidade que nós tanto... E o conforto, né? E a segurança. Ter um bom emprego, ter uma boa qualidade de saúde, qualidade de vida através da defesa dos seus direitos, onde entra a ciência jurídica, e torcer para que a gente possa ter tudo isso dentro de um trâmite de critério técnico e ético pautado nesse país. Bem, amigos, para encerrar, fazer o like, né? Se inscrever no canal e dê o positivo aí. Muito obrigado. E até a próxima.